Esta semana eu tenho estado a ler acerca daquelas passagens, acerca de nascimento de Jesus e como é que Jesus veio à Terra. E o livro que é daquele livro de João, que é o apóstolo amado por Jesus, mais próximo do seu coração, ele relatou a chegada de Jesus à Terra de uma forma muito figurativa. Não é muito normal. Mateus, Marcos e Lucas falaram de uma forma muito histórica, o que aconteceu, mas João falou de uma forma muito metafórica, muito figurativa, e intrigou-me um pouco, e algumas destas frases e ilustrações falou a minha vida e quero partilhar convosco hoje de manhã. Vamos abrir a Bíblia em João 1, e versículo 1. E diz assim, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. O Verbo, a palavra de Deus, é Jesus. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada que foi feito se fez. E a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este era João Batista, não o João Apóstolo. Este veio como testemunha para testificar-se a respeito da luz, a fim de todos que virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar-se da luz, a saber, da verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina a todo o homem. Versículo 10. E o Verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes poder para serem feitos filhos de Deus. Vamos dizer em conjunto, filhos de Deus. A saber que aos crerem no seu nome, os quais não nasceram na sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo, Jesus, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Isto é incrível. O Verbo que criou o mundo, tudo que está à nossa volta, todos os astros, todas as estrelas, planetas, feito pelo Verbo, feito por Deus, habitou no nosso meio, habitou no meio de nós, se fez um conosco, fez homem, para nos salvar. E é incrível este relato. E o que é mais interessante é que em versículo 12 diz que nós fomos feitos filhos de Deus. Ele podia ter vindo numa altura em que ele veio numa altura em que Israel estava dominado pelo Império Romano, em que todo o povo pensava que o Messias vinha para ser o rei, para criar uma ordem política, transformar aquela opressão de tirania de Império Romano e criar a ordem. E nós podemos pensar que Jesus veio para criar uma ordem, criar tanta confusão na nossa vida para criar ordem. Jesus veio para estabelecer uma empresa, uma organização. Jesus veio para ser um rei, um político, para pôr tudo em ordem. Mas aqui está dito que nós fomos feitos filhos de Deus. Então, quando Jesus veio, ele não foi para criar uma empresa, nem uma organização, nem um partido político, nem um país sequer, nem uma nação. Nós fomos feitos nação santa, mas ele não quis criar um país, uma coisa organizada. Ele quis criar uma família. Uma família. E hoje nós vamos estar a falar muito acerca disto, de o que é ser uma família. Muitas vezes nós estamos numa sociedade em que a sociedade ensina-nos que nós temos que fazer para merecer, temos que ser quase um empregado da sociedade para merecer qualquer tipo de graça e bênção sobre a nossa vida. E nós transpomos essa realidade, uma realidade de serviço, uma realidade serventil, para o reino de Deus. Em que nós dizemos que nós temos que fazer
para sermos achados graciosos perante Deus. E depois há muitas contradições aqui na Bíblia, que diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e fé sem obras é morta. Então nós tentamos justificar a nossa fé com as nossas obras. Mas nós estamos a falar novamente de família de Deus. Eu cresci em uma família maravilhosa. Eu até ia pôr aquela imagem que está no nosso site de família Reimer. E é uma família numerosa, uma família com 5 filhos biológicos e vários filhos adotivos, em que estava sempre habituado a ter muita gente em casa. E o meu pai passava muito tempo a ministrar na igreja, a aconselhar pessoas, a levantar a obra, ser o ministro da palavra, e a minha mãe ficava com os filhos, a cuidar dos 5 filhos. 5 filhos, quando nós chegamos a Portugal eram 5 filhos abaixo dos 10 anos, não era, mãe? 9 anos, 5 filhos abaixo dos 9 anos. Imagina isso. Vera, Deus misericórdia. Deus ajude-nos. Então era 2 em 2 anos, estava um filho a nascer. E imagina, 5 filhos abaixo dos 9 anos, num país que não se conhecia, uma cultura que não se conhecia, uma língua que não se falava. A minha mãe teve que organizar esta família quase como se fosse uma tropa. Para haver uma interajuda em todos, um serviço a todos, para que a casa estivesse unida. E isso é muito interessante. Eu lembro quando era criança, talvez uns 4 ou 5 anos, que não sabia ler ainda, que a minha mãe fazia uma lista daquilo que nós fazíamos de manhã, e como eu não sabia ainda ler, ela punha um desenho, um boneco, de que se fazia de manhã, e depois punha a palavra ao lado. Primeiro, levanta-se, dá graça ao Senhor. Então tinha um boneco assim a orar. E depois faz a cama. E depois lava os dentes. E depois cada um com um bonequinho. E havia uma certa ordem. E havia um certo trabalho, um certo serviço. Havia um certo obras que era feito. Mas essas obras era para unir a família, para manter a família coesa e seguir em frente. E nós vamos estar a ver várias descrições hoje em dia que nós temos desta palavra servo, que eu acredito que são formas que este mundo nos educou, neste sentido de serviço, em que quando Deus olha para nós como filhos e servos, é uma forma completamente diferente. Uma descrição de um servo é que um servo serve por obrigação, ou trabalha por obrigação. Um servo espera uma recompensa, espera um ordenado, uma troca, qualquer coisa. Um servo ambiciona a subir de cargo, de ser promovido, depois de muito tempo de fidelidade e um bom serviço, ok, eu vou subir de nível. E um servo separa a sua vida em vários compartimentos. Como é que é isso? O que é trabalho é trabalho, o que é lazer, não é? Quando nós estamos aí no trabalho, aquilo é trabalho. Quando nós estamos em casa é para divertir. Quando estamos com os nossos amigos, é tudo em caixas. E um servo pensa assim, ok, quando eu estou aqui no meu trabalho, o meu trabalho não tem nada a ver com quem é que eu sou em casa. Isto é uma pessoa completamente diferente. Agora vamos separar as coisas todas. Quando estou na igreja, não tem nada a ver com quem é que eu sou no trabalho, nem em casa. Vamos dividir tudo. E esta mentalidade de serviço tem estado a obscurecer o nosso entendimento de que é ser um filho de Deus. Porque um filho de Deus é completamente diferente. Um servo também cuida somente de si próprio, não sentindo responsabilidade para o próximo que está ao lado. Tem que subir eu próprio na vida, eu tenho que safar, eu tenho que fazer por minha força, por meu entendimento, eu tenho que fazer. Eu não quero saber de quem está ao meu lado, porque quem está ao meu lado que se desenrasque, não é? Que faz a sua vida. Eu é que vou fazer a minha vida. Esse é o serviço, uma mentalidade de um servo de hoje em dia. Na Bíblia, quando o termo servo foi usado, tinha um contexto, no Velho Testamento, de um contexto de escravatura. É que era um servo completamente, não tinha direitos nenhuns,
era alguém que pertencia a outra pessoa. E os profetas, quando eles profetizavam acerca da vinda do Messias, eles profetizavam em Isaías como a vinda do Messias era como um servo dos homens, que vinha servir os homens. E isso, imagina essa mentalidade, numa cultura em que um servo era quase abaixo de cão, era um escravo. Os profetas, os grandes profetas, a profetizar que o Messias vinha e era um servo. Imagina essa mudança de mentalidade, essa mudança de cultura. Quando Jesus veio, realmente ele era o servo. E ele criou filhos servos. Porque ele mudou um paradigma de que era um servo. No Novo Testamento fala várias referências em que é um servo e como é que esse servo opera na igreja e na comunidade cristã. Uma referência de servo era eu vou usar várias palavras gregas, porque a meia parte do Novo Testamento foi escrito no grego. Então, uma referência de servo ou serviço era doulos, que era um serviço e era a relação do servo perante o dono, ou servo perante o Redentor, a quem tinha o direito sobre aquela pessoa. É que quando Jesus começa a incutir um povo que era o servo perante o seu dono, ele incutiu uma cultura de serviço e submissão a uma autoridade. Não de controle como se fosse um escravo, mas de serviço à autoridade. Em que Jesus, tu és o cabeça de nossa vida, de nossa igreja, e nós vamos nos submeter à tua autoridade. Porque ele pagou o preço de nossa vida com o derramamento do seu sangue. Outra referência de um servo era o diáconos, que refere acerca do serviço prático da igreja, do serviço de ministrar as pessoas na igreja, tocar várias pessoas na igreja, e era uma referência de que era um servo na igreja primitiva, era o diáconos. E essa referência é que não é uma referência de que uma pessoa é inferior à outra, mas é que honramos a todos por igual. E quando nós estamos a servir o nosso irmão, é tal como quando eu estava em casa, eu servia a casa a limpar o meu quarto, a puxar a minha cama, a puxar os lençóis, fazer a minha cama, ajudar a levar a louça. É que eu não estava inferior aos meus irmãos, porque eu estava ali a servir a casa, mas eu estava a fazer parte da casa. Cada um de nós tínhamos o nosso lugar na casa. E no sentido de serviço numa comunidade cristã, uma pessoa servir a outra, ter um grupo de louvor a servir a igreja para levar-nos para a presença de Deus, não significa que o grupo de louvor é inferior ou superior ao resto da igreja. Fazem parte da igreja e estão no cargo de serviço. Os assistentes, ao ajudar a manter a ordem e levantar as ofertas, estar na porta, não significa que um assistente é uma pessoa inferior ao grupo de louvor ou é uma pessoa inferior a qualquer pessoa da congregação. Cada um de nós estamos numa posição de filhos, a servir-nos uns aos outros, a honrar-nos uns aos outros, em amor e em união. E isso é que Deus queria tirar, através da obra de Jesus, de tirar esse paradigma de que era um servo e que era um escravo, e quando ele veio à terra para criar filhos. Amém? Filhos. Diz à pessoa ao teu lado, tu és um filho de Deus. Tu és uma filha de Deus. Há mais 3 exemplos de que era um servo no Novo Testamento. E 2 exemplos. E um era o liturgéio, que era um servo perante a congregação. E em Romanos 15 nós vimos essa referência que a palavra de serviço era liturgeio, é quando nós temos a palavra de liturgia cristã, quando nós estamos aqui nesta forma de nós celebrarmos a nossa reunião, é uma liturgia cristã e é um serviço cristão que nós estamos a fazer ao nosso Deus e fazer uns aos outros, em que não é algo inferior, não é algo banal, é um serviço honrado, é um serviço digno para o nosso Rei. E o outro era oikates. Oikates era o serviço em relação à sua família.
às pessoas à nossa volta. Quando nós somos filhos de Deus, nós não somos filhos únicos. Nós não somos filhos prediletos. Nós não somos filhos... nós somos filhos em conjunto com muitos filhos. Fazemos parte de uma família muito numerosa, em que nós temos que ver cada pessoa à nossa volta como Deus vê, como aquele Pai de amor, honrando os nossos irmãos, honrando cada pessoa à nossa volta, servindo a cada pessoa. Quando Deus criou-nos como filhos de Deus, há algumas diferenças marcantes entre o que é um filho e o que é um servo. Um filho trabalha e serve por amor. Não trabalha por aquela obrigação, mas por dever e por amor, porque ele faz parte da família. Quando o meu filho não limpa o quarto, é posto em causa algumas coisas e há uma repreensão. Dizer, porquê é que não estás a limpar o quarto? Tu faz parte da família. É a tua responsabilidade. Limpa o quarto. Toma conta das tuas coisas. O pai não vai andar atrás a limpar o quarto, a tratar das coisas, não. Cada um, quando cresce, tem uma certa responsabilidade. É a mesma coisa nesta família linda, maravilhosa, chamada Logos. Quando nós estamos em conjunto, cada um de nós temos a nossa parte. Quando nós não fazemos a nossa parte, significa que alguém vai ter que o fazer. Significa que nós vamos ter que... vai ficar qualquer coisa por fazer. Mas quando nós somos filhos de Deus, nós trabalhamos por dever e por amor. Quando nós somos filhos de Deus, o pagamento do nosso serviço é um lar feliz. É amor em casa. Quando não há um serviço, quando não há aquele serviço feito, começa a criar contendas em casa. Começa a ficar uma bagunça em casa. E porquê? Porque nós não estamos a fazer a nossa parte. Nós somos filhos de Deus. Como o Tiago dizia, cada um é responsável por si próprio. Cada um é responsável por ser um bom filho. Não é, muitas vezes há essa briga entre os irmãos. A minha irmã não fez, eu também não vou fazer. Ela não limpou o quarto, eu também não vou limpar o meu quarto. E depois, o ralhete é maior, do pai. Então, agora vocês os dois não limpam o quarto. Cada um de nós é responsável por nós próprios. E um filho ambiciona não a promoção dele próprio, mas a união da família e o crescimento da influência da família à sua volta. Essa é a ambição de um filho, é que a sua casa cresça, é que há realmente união em casa. Em que um filho, quando começa a crescer, muitas vezes antigamente havia esse exemplo de famílias, empresas, que é uma empresa de família, eram os pais e filhos limitado, não é? E que passava de pai para filho, filho para neto, e a empresa crescia. E quanto mais dedicado eram os filhos à empresa, à família, maior crescia a família, maior crescia, havia mais e mais influência, mais e mais prosperidade. Quando cada um de nós temos aquela noção, eu estou aqui para fazer a minha parte, mas também para zelar para a união da família, tudo vai ser muito mais fácil. Amém? Tudo vai ser muito mais fácil. Vai ser mais fácil para toda a família em conjunto seguir em frente e ter mais e mais impacto nesta sociedade. Numa família, ou para um filho, o trabalho e o lazer fazem todas as partes da união da família. Eu lembro quando eu passava tempo, quando meu pai comprou a quinta em Bucelas, não havia máquinas, não havia nada para trabalhar a terra ou fazer as coisas, mas havia muitos filhos. E muitas vezes ele tinha a ideia, eu quero comprar árvores de fruto, então eu fui à feira de Malveira, comprar árvores de fruto, e bora lá filhos, vamos lá plantar as árvores. E depois todos os dias regar as árvores. Depois as árvores cresciam, havia fruta para comer em casa. E todo esse trabalho, é um trabalho que custa, claro, mas traz ligação, traz união. E o trabalho para um filho nunca é considerado separado
do lazer de estar em casa, à volta do sofá, à volta da lareira, a estar a conviver. Fazem as duas coisas, fazem parte da união da família. Muitas vezes nós queremos somente ter tempos alegres de comunhão, mas não queremos regressar às mães e trabalhar em conjunto. Mas tudo faz parte de criar uma família saudável. Ter filhos que tomam o seu lugar como filhos e fazem parte do crescimento da família de Deus. Isto faz sentido para vocês? Vocês estão assim, muito assim a olhar para mim e faz sentido? Amém. É uma alegria tão grande fazer parte de uma família numerosa. Família numerosa natural, mas também espiritual. É uma alegria, para mim, é uma alegria tão grande. Para mim, fazer parte não fazia sentido. Somente passar a vida, a criar meus filhos, a ter o meu trabalho. Não, mas não ter esta ligação com a família cristã. Por isso é um prazer muito grande para mim. Um filho sente responsabilidade para os seus irmãos. Isto é um conceito complicado, porque nós como pessoas, indivíduos, nós fomos criados no sentido de que cada um de nós temos que safar para nós próprios. Mas um filho é responsável para o seu irmão. Vamos abrir a Bíblia no primeiro livro da Bíblia e vamos analisar os primeiros 2 irmãos relatados na Bíblia, em Gênesis 4. Todos nós lemos esta passagem vez após vez, porque isto é aquele primeira menção de que é os filhos de Adão e Eva. Vamos ler o versículo 1. Capítulo 4, versículo 1. Diz que coabitou o homem, Adão, com Eva, sua mulher. E esta concebeu e deu à luz, Gênesis 4, 1. Deu à luz a Caim, e então adquiriu um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho a gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel da sua oferta, e ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, de sobremaneira Caim e descaiu o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andes irado e descaiu o teu semblante? Se procedeste bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. E o seu desejo será contra ti, mas se a ti cumpra, dominá-lo. Disse a Caim, Abel, seu irmão: vamos ao campo. E estando eles no campo, sucedeu que levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu: não sei. Acaso sou eu o tutor? Ou sou eu responsável por meu irmão? Nós, muitas vezes, quando nós lemos esta passagem, focamos na oferta de Abel e a oferta de Caim. Mas esta relação entre irmãos é a primeira referência de que é uma família na Bíblia, em que nós podemos ver que realmente Deus esperava uma outra resposta de Caim. Deus não olhou para Caim com desdém ou com julgamento. Ele só olhou para Caim e disse: Caim, o que se passa contigo? O teu semblante está caído. O que é que se passa contigo? Não significa que estás rejeitado por mim. O que é que se passa contigo? E depois, quando Deus fala novamente com Caim, disse: Caim, onde é que está o teu irmão? E a resposta de Caim é muitas vezes a nossa resposta perante os nossos irmãos. Diz: sei lá eu. Sou eu responsável por meu irmão? Sei lá eu. Ele está na vida dele. Eu estou na minha vida. Em que Deus, eu acredito que Deus logo ali ficou com o seu coração aflito. Eu esperava outra resposta do meu filho. Alguém que eu criei. Eu esperava que ele dissesse: Deus perdoa-me. Que houvesse arrependimento logo na hora.
Mas quem disse algo que muitas vezes está no nosso coração e está no subconsciente da forma que nós gerimos os nossos relacionamentos entre irmãos. Muitas vezes nós estamos a dizer, não, eu quero lá saber do meu irmão, ele se desenrasque, eu não sei, sou eu responsável por meu irmão? Sou eu responsável por aquilo que ele faz? Sou eu responsável por a sua vida? Talvez és. Talvez és responsável por cuidar do seu irmão. Talvez és responsável por amar o seu irmão. Na Bíblia fala acerca de outras relações entre famílias. Em Gênesis 14 e adiante, fala acerca de Abraão e o seu familiar, que era Ló. Em que chegou uma altura em que Ló estava a crescer muito os seus rebanhos. E a terra estava a ficar muito cheia com os rebanhos de Ló e os rebanhos de Abraão. E Abraão olha para Ló e diz, olha, nós temos que nos separar porque a terra não está a aguentar. Os poços não estão a aguentar, os pastos não estão a aguentar e está a haver problemas aqui, nós temos que nos separar. E em vez de Ló dizer ao tio mais velho, a dizer, olha, escolha tu a primeira parte, não. E Ló disse, eu quero essa parte que está tudo verdejante, parece até o Jardim de Éden, eu quero essa parte ali para mim. Logo ali, Abraão tinha todo o direito de ficar com aquela sensação de eu vou pôr Ló de parte, porque ele não me tratou bem, não me honrou. Ele não me honrou como patriarca, não me honrou como o abençoado de Deus, eu vou pô-lo de parte. Mas alguns capítulos adiante, explicas uma história em que Ló foi para uma das cidades grandes, foi para Sodoma. E o que é que aconteceu é que Deus começou a ver a tristeza e a imoralidade daquela cidade e começou a julgar, a trazer uma sentença de julgamento sobre Sodoma e Gomorra. E Abraão começa um diálogo fantástico com Deus. Deus, se houver 50 justos, vais destruir? Não. Se houver 50 justos, eu não vou destruir. Depois ele vai negociando com Deus. A ousadia de Abraão a negociar com Deus. Mas eu acredito que a intenção de Abraão não era para os 50 justos, ou os 10 justos sequer, era para um justo. O seu familiar. Ele cuidava do seu familiar. Ele interessava, ele estava nessa negociata com Deus, porque ele cuidava, ele tinha um desejo de cuidar de Ló. Até que chegou a um ponto e disse, não, eu vou destruir Sodoma e Gomorra, mas vou poupar Ló. Então, Ló foi poupado. É um exemplo bom acerca de como é que nós devemos cuidar do nosso irmão. Mesmo quando o nosso irmão segue o seu próprio caminho, até não nos honra, não cuida de nós, mas nós devemos cuidar do nosso irmão. Nós vimos o exemplo também de Davi e Jonatas, que não eram irmãos propriamente dito, mas e nem eram família, e tinham todo o potencial para serem os maiores inimigos. Em 1 Samuel 18, fala-nos acerca de que Davi e Jonatas, naquela altura em que o rei Saul, Jonatas era o príncipe, era o filho de Saul, o rei. E surgiu a altura em que Davi ia ser coroado rei, porque era abençoado por Deus. Saul apercebeu-se disso, ficou chateado. E Jonatas podia ficar chateado também. Porque ele podia ter dito, não, então, este pastor está a vir aqui e quer tirar o meu lugar. Quer tirar o meu lugar como rei por direito aqui de Israel. Porque eu sou o filho de Saul. Ele é rei, então eu vou ser rei a seguir. Ele tinha todo o direito, toda a legalidade de ficar chateado com David. No entanto, ele reconheceu que Deus tinha ungido David rei. E que ele disse, não, o que é que está aqui? As minhas armas, a minha coroa, tudo que eu sou, eu vou te dar a ti. Eu vou ajudar-te a ser rei. Isso é, nós honramos uns aos outros. Servirmos uns aos outros. Mesmo quando nós achamos que talvez nós devíamos ter ficado lá naquele lugar. Tantas vezes isso pode acontecer connosco, mesmo na igreja. Porquê que não escolheram a mim para ser líder de louvor? Porquê que não escolheram a mim para estar nesta equipa, fazer isto ou aquilo? Porquê que não escolheram a mim?
Porquê que... Exatamente, estás confuso. Porquê que não escolheu a ti para ser líder de louvor? Isso é uma piada que eu e o Zé têm há muitos anos. Ele está com o seu nome naquelas candidaturas de lista de louvor, mas estou à espera do tempo do Senhor. Estou à espera do tempo do Senhor. Estou à espera do Senhor. É uma piada que eu tenho com o Zé. Nada de mal. Mas quando nós vemos a relação entre Jonatas e David, nós podemos realmente perceber o que é fazer parte de uma família cristã. Em que mesmo quando nós achamos que o nosso lugar está a ser tirado pelo nosso irmão, nós servimos o nosso irmão. Lançamos tudo que nós somos e dizemos, não, David, eu quero-te ajudar. Eu quero-te ajudar. E David disse, não, eu também não vou deixar nada acontecer à tua família. Eu vou cuidar da tua família. Como é que nós cuidamos do nosso irmão? O facto é que se nós somos numa família cristã, nós somos feitos filhos de Deus porque Deus habitou no nosso meio e fez-nos filhos de Deus, então como é que nós podemos cuidar do nosso irmão? Como é que nós podemos promover esta união da família? Então aqui 5 áreas que eu vi que são áreas que nós podemos cuidar do nosso irmão, em que nós podemos cuidar do nosso irmão quando nós amamos o nosso irmão tal como ele é. Mesmo quando ele é diferente de nós, nós amamos tal como ele é e não tentamos mudar. Eu tendo um irmão e 3 irmãos biológicos, aí é fácil haver conflito. Talvez parecemos muito iguais, mas somos muito diferentes. E é fácil nós entrarmos naquele conflito de, porquê é que és assim? Que chatice! Porquê é que és assim? És tão irritante! Porquê é que és assim? Não, amamos o nosso irmão, tal como ele é. Tal como ele é. Nós valorizamos o que o nosso irmão tem de melhor, mesmo quando é melhor do que nós. Mesmo quando o que ele tem, falando na igreja, falando que cada um de nós temos talentos e dons dados por Deus, nós podemos dizer, eu quero ser igual ao Tiago, e começamos a falar, eu quero ser usado em profecia, eu quero ser igual, e queremos aquele dom sobre a nossa vida, mas talvez Deus vai dar aquele dom a outra pessoa. E nós somos capazes de dizer, ok, Deus, tu não me deste esse dom, essa capacidade, mas eu vou valorizar o que é que tu deste ao meu irmão. Mesmo sendo o que é que eu queria. Mesmo sendo aquilo que eu queria. Eu vou agradecer-te por aquilo que tu me deste. E vou valorizar o que é que o meu irmão tem, mesmo quando é melhor do que eu. Mesmo quando o meu irmão brilha mais do que eu vou brilhar. Mesmo que o meu irmão é usado mais do que eu sou usado. Eu vou valorizar isso. E vou dizer, ok, valorizar é promover. É como David fez. É promover, dizer, olha, está aqui a minha coroa, está aqui o meu arco, está aqui a minha espada, agora tu vais ser o rei. É valorizar, é dizer, não, eu não quero ser o que tu és. Eu quero que tu brilhes mais. Isso é quando nós cuidamos do nosso irmão. Quando nós cuidamos do nosso irmão, nós protegemos o nosso irmão contra os ataques. Muitas vezes os ataques não são ataques físicos, mas são ataques verbais. Em que nós podemos ouvir uma conversa e dizer, aquele Zé Carlos, quando ele começa a falar, já ouviste ele falar, foi uma conversa. E quando nós ouvimos essa conversa, nós temos 2 hipóteses. Ou dizer, pois é, eu às vezes eu ouço o Zé Carlos a falar dessa forma, e eu até fico constrangido cá dentro, mas eu não digo nada, mas ele é mesmo assim, deixa estar. Nós estamos em concordância, nós estamos a dar aso e nós não estamos a proteger o nosso irmão. Ou nós podemos fazer o seguinte, diz, para ali, não digas isso, ele é o meu irmão, talvez foi um dia que ele estava virado, mas ele é o meu irmão, não vais falar assim, por favor. Proteger o nosso irmão.
As conversas vêm frente a frente, vêm por trás, vêm por linhas telefónicas, vêm por todo lado. Vêm agora ainda por redes sociais, em que nós temos o nosso dever para cuidar de sermos bons filhos de Deus, de mostrar que Deus realmente está conosco. É quando nós cuidamos do nosso irmão. Nós protegemos o nosso irmão contra os ataques. Nós sabemos, nós já aprendemos várias vezes durante este ano que a nossa língua é usada para bênção e maldição. As palavras que nós falamos são palavras que vão edificar fortalezas de fé, pilares de fé, ou fortalezas da nossa mente contrárias à palavra de Deus. E nós já falamos tantas vezes acerca disso. E quando nós deixamos de levar por conversas, talvez não acerca de nós, mas acerca de outras pessoas, nós não estamos a proteger o nosso irmão. Nós não estamos a cuidar da família de Deus. Nem estamos a ser bons filhos de Deus. Porque um bom filho de Deus cuida para a união da família. Um bom filho de Deus cuida para que tudo corra bem em casa. Quando nós deixamos que o nosso irmão leve com aqueles ataques, até muitas vezes nós atacamos o nosso irmão, nós estamos a promover a divisão da família. E depois nós perguntamos, Deus, porquê é que não há união na igreja? Porquê é que as coisas não andam? Talvez cada um está para o seu lado. Talvez nós estamos com aquela resposta de Caim. Sou eu responsável de cuidar do meu irmão? Sou eu responsável para tratar bem o meu irmão? Talvez. Nós cuidamos do nosso irmão quando nós avisamos em amor e damos conselhos para ele não cair nos erros que nós já cometemos. Muitas vezes nós cometemos erros e nós caímos, nós aprendemos a forma mais difícil. Quando nós cuidamos do nosso irmão, nós em amor dizemos, olha, cuidado aí, porque eu já passei por aí, não correu bem, eu aprendi, voltei para o caminho, mas cuidado. E não é aquele cuidado de dizer, olha o que estás a fazer, que de janeiro que estás a fazer, parece que mesmo não tens nada na cabeça. Isso é uma forma de avisar. Mas quando nós avisamos em amor, nós dizemos, querido, por favor, não entres por aí. Eu já passei por ali e eu levei na cabeça, não entres por ali. E nós, em amor, tentamos trazer a pessoa para o caminho certo. Os nossos irmãos podem ser pessoas, aqui neste conjunto de pessoas, ou podem ser pessoas em que são os nossos irmãos fora daqui, em que estão a desviar por caminhos confusos, em que nós temos que avisar em amor, não em julgamento, não em opressão, não em condenação, mas em amor. Se Jesus não nos condena, quem somos nós para condenar o nosso irmão? Jesus ama-nos e fez-nos filhos. Ele ama-nos. Nós não merecemos nada disto. Nós não merecemos esta misericórdia, esta salvação, esta restauração, esta redenção. Nós não merecemos nada disso, mas Ele nos amou, por isso comprou-nos com aquele alto preço do sangue que Ele verteu na cruz, para que nós fôssemos feitos filhos de Deus. Amém? Outra forma que nós cuidamos do nosso irmão é quando nós oramos para que Deus abençoe a sua vida. Muitas vezes nós podemos até suportar o nosso irmão e até estar na mesma sala que o nosso irmão. Até podemos sorrir quando ele passa, até dar beijinhos quando ela está na sala. Nós podemos até ser afáveis, mas quando nós temos naquele lugar secreto, lugar com Deus, a forma que nós cuidamos do nosso irmão é quando nós oramos por ele. É quando nós dizemos, Deus, abençoa Elias, traz o teu poder sobre a sua vida, ajuda a crescer mais e mais, para ser mais próspero em ti, ajuda. Quando nós começamos a declarar bênção sobre a sua vida, trazemos ele para o nosso lugar mais íntimo com o Senhor e dizemos, Deus, abençoa a sua vida. Nós estamos a cuidar do nosso irmão. Quantas vezes é que tu oras para o teu irmão? Quantas vezes é que tu oras para as pessoas à tua volta? Quantas vezes é que eles fazem parte das tuas orações? Não naquele tipo de oração, Deus, tu vês como é que ele é. Deus, por favor, toma conta dele. Por favor, abre os teus olhos. Por favor, Deus.
Deus abençoa a sua vida. Faz-lhe abundar na tua graça. Derrama o teu amor sobre a sua vida. Restaura em todas as áreas. Deus abençoa a sua vida. É daquelas orações de bênção, de levantar. Levantar. O desejo do nosso Pai Celestial é que cada um de nós, como filhos e filhas, tomamos o nosso lugar e sejamos bons filhos e filhas, em que a família seja unida, seja muito numerosa, que tenha muito impacto nesta terra, que as famílias nesta terra podem ver que há realmente uma referência de uma família como deve ser. A igreja é esta família. Muitas vezes é feita muitas pessoas com famílias disfuncionais, mas em conjunto somos uma família. Em conjunto Deus restaura e cria-nos como um farol perante as famílias aqui desta terra. Amém? Aleluia. Aleluia. Que tipo de filhos somos nós? Nós estamos a honrar o nome de nossa família. Nós somos filhos de Deus. Muitas vezes nós depois temos um apelido cristão. Nós estamos a honrar esse apelido cristão, igual a Cristo. Estamos a honrar esse nome, família. Estamos a ser pessoas honráveis. Estamos a demonstrar quem é este Deus conosco. Quem é este Espírito Santo que habita no nosso coração. Quem é este Deus que nós servimos. Ou estamos iguais aos outros? Que tipo de filho somos nós? Que tipo de filho és tu? Que tipo de filho? Que tipo de filho? Que tipo de filho és tu? Não somente no teu lugar secreto com o Senhor, mas na congregação dos filhos de Deus. Que tipo de filho és tu? És um filho que busca a união da família, servindo uns aos outros, honrando uns aos outros em amor, submisso à autoridade do Pai, ou estamos, cada um sabe de si, cada um se vira, cada um desenrasca. Somos assim? Ou vamos em amor, em conjunto, levantar o mais fraco, correr? Que tipo de filho é que nós somos? Deus conosco. Deus conosco é aquele paizinho sempre presente conosco, em que Ele quer que nós avançamos. Ele acredita no potencial de cada um de nós. Ele acredita que nós, como filhos e filhas, nós conseguimos ser grandes. Nós conseguimos ter impacto. Nós conseguimos ser bem-sucedidos. Ele acredita na cura de nossas vidas. Ele acredita na libertação das nossas vidas. Ele olha para nós e vê Jesus em nós. Ele vê-nos já comprados como filhos de Deus. Ele vê-nos como libertos, como transformados. Nós temos que deixar que esse entendimento de que é um filho de Deus a cair na nossa mente, a cair no nosso espírito, no nosso coração, que nós somos filhos de Deus. Nós não estamos a assistir a celebrações numa congregação qualquer, que podia ser aqui ou lá ou qualquer lado. Até podia ser online. Não. Nós somos filhos de Deus. E nós fazemos parte desta família, esta congregação cristã. Isto são coisas que Deus tem estado a falar. Quando eu comecei a ler João 1 e começou a saltar esta referência, somos feitos filhos de Deus. Deus começou a falar mesmo profundamente no meu coração, porque muitas vezes a tendência normal, especialmente se nós fomos criados em situações de empresas e esta cultura de trabalho, a situação normal é vermos um conjunto de pessoas que têm alguns estatutos legais, contabilidade organizada. E nós pensamos, ok, isto é igual a uma empresa. Então vamos lá promover esta empresa, fazer crescer. Mas nós somos feitos filhos de Deus. Filhos de Deus. Significa que cada um de nós somos parte um do outro nesta família cristã. Cada um de nós somos responsável de cuidar do nosso irmão. Cada um de nós somos responsável de fazer a nossa parte.
A nossa parte, não somente nas nossas ações, mas na nossa mente, no nosso coração e no nosso falar. A nossa parte de criar união nesta família. Criar união nesta família. Deus conosco. Deus conosco. Deus conosco. Vamos ficar em pé. Nesta altura do ano é uma altura que é ideal. Até nós podemos dizer que é uma desculpa fácil para passar tempo em família. Agora, como é que nós vamos passar tempo com a nossa família? Falando de uma família natural, mas também falando de uma família espiritual. Vamos cuidar do nosso irmão? Vamos promover união? Promover união? Às vezes a tendência normal, quando há desacordo, quando há discórdia, é que não há diálogo. É que quando há discórdia entre os irmãos, há discussões, a primeira coisa que normalmente se corta é o diálogo entre uns aos outros. Em que depois a vida começa a separar, começa a ficar, o nosso coração fica frio perante o nosso irmão, a pessoa que era tão chegada a nós, e nós não cuidamos mais, nem preocupamos, nem amamos sequer. Amamos na teoria, mas na prática não. A minha exortação ou encorajamento para vocês hoje é que aproveitem este tempo do ano, esta altura do ano, em que vocês vão estar com familiares, pessoas com a família natural, família espiritual, em que deixa aquelas barreiras cair, deixa aquele argumento do passado, aquela discussão do passado, larga isso. E encaixa na vossa mente que eu sou filho de Deus. Ele também é filho de Deus. Ela também é filha de Deus. Eu vou amar, eu vou cuidar, eu vou abençoar, vou orar por. Quando nós fazemos isso, nós estamos a trazer este Deus que está conosco para a nossa prioridade. Nós estamos a pô-lo em primeiro lugar, porque estamos a demonstrar amor. E Deus é amor. Deus é paz. Deus é alegria. E quando nós valorizamos isso nos nossos relacionamentos, entre os vários ministérios da igreja, entre as várias pessoas que estão envolvidas, entre toda a congregação, quando nós demonstramos amor, paz, alegria, esperança, longanimidade, nós estamos a demonstrar evidências de quem Deus é. E este Deus conosco começa a ser mesmo um Deus presente, mesmo um Deus à nossa frente. Nós começamos a ver Deus em cada situação. E um toque, um falar, um abraço, e dizer, olha, este ano não foi um ano fácil para nós. Tivemos discussões. Perdoa as minhas atitudes. Eu quero ter união. E quando nós humilhamos-nos perante o nosso irmão, honramos o nosso irmão e dizemos, vamos seguir em frente juntos. Deus derrama a bênção. Há aquela promessa em Salmos que Deus derrama a bênção quando há união. Quando há união, dizemos, Deus derrama a bênção. Cabe a nós de abraçar o nosso irmão, cuidar do nosso irmão, porque Deus conosco fez-nos filhos de Deus, filhas de Deus, não empregados de Deus, não subordinados de Deus, mas filhos com o coração de servir uns aos outros e servir a Deus. Amém? Aleluia. Responde no teu lugar, diz a Deus, isto faz sentido para mim ou não faz? Mas responde nas tuas próprias palavras. Dizer obrigado, Deus, porque tu me fizeste um filho de Deus.
E obrigado porque Tu colocaste-me numa família cristã. Obrigado porque eu tenho irmãos e irmãs ao meu lado que são preciosos. Obrigado, Senhor. Aleluia, Deus. O perdão é uma decisão que nós tomamos. Não é um sentimento, é uma decisão. Em que quando nós decidimos dar a nossa vida para Deus e fazer parte desta família, há várias coisas que acontecem na nossa vida, em que nós temos a escolha de perdoar ou não perdoar. Quando nós não perdoamos, vem rancor no nosso coração, começa a dar raízes, muita coisa maléfica começa a acontecer na nossa vida. Em que depois nós temos a decisão de perdoar. Mesmo quando o nosso irmão nos maltrata, fala mal de nós, tanta coisa que acontece de ruim neste mundo, uns aos outros, em que nós temos a escolha de dizer, não, eu perdoo. Eu perdoo. Não é só entre pessoas que estão neste meio cristão, que também acontece muita coisa, mas muitas pessoas que não são cristãos que nos ofendem. Eu lembro tantas vezes, como quando eu estava no mundo das empresas, houve colegas, patrões, que me injuriaram, trataram mal, e eu tive que escolher perdoar. Tive que escolher, não, eu não vou deixar que este rancor tome raiz no meu coração, eu vou perdoar. Eu vou começar a abençoar o meu patrão, os meus colegas, vou começar a abençoar as suas vidas, por nome de Deus, abençoa, promove-os, Senhor. A Tua graça cai sobre as suas vidas. É a nossa escolha, irmão, de perdoar e de abençoar. É a nossa escolha andar em união. Não tem que vir um anjo do céu e dizer, tu tens que andar em união. Não. Nós temos que andar em união, ponto final. Não é um sentimento que nós temos de ter, um calafrio no nosso coração. É a altura de andar em união, porque as luzes de Natal estão a tocar. Não. Nós temos que andar em união. Temos que decidir perdoar uns aos outros. Temos que decidir amar uns aos outros.